Toda vez que eu fico muito tempo, ou algum tempo em casa, eu começo a refletir, a pensar. Foi assim na pandemia, né, quando eu produzi 25 vídeos sobre a questão palestina, né? E eu estava agora nessa recuperação de uma cirurgia que eu fiz recentemente, eu estava pensando que a política tem que ser instrumento de mudança. Porque aqui no Brasil, como em muitos lugares, mas aqui no Brasil especificamente, a gente percebe que as pessoas se envolvem na política como se fosse um time de futebol. E aí com a ardorosa paixão cega, né? Como se fosse uma torcida. Ou você é a favor disso ou daquilo. Não. Como eu disse, a política é um instrumento de promoção de mudanças. A política é um instrumento de subversão da espiritualidade. Como assim subversão da espiritualidade? Esse é o exemplo próprio, para quem é pessoa cristã, do que foi o ministério de Jesus. Jesus subverteu a espiritualidade, por quê? Porque a espiritualidade ela pressupõe a ligação com o que está lá no alto. Diz o capítulo 1 do Evangelho de São João. São João, acenda a fogueira do meu coração. Não, não, não é esse São João, não. É São João Batista, a voz que clamava no deserto, a voz que denunciava as injustiças, que não se calava diante da usurpação, diante de tudo que desumaniza. Então, no Evangelho de São João, está lá escrito: do princípio era o verbo, a razão. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo é a pessoa de Jesus Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É aí que entra, inclusive, a ruptura com o pensamento filosófico da época, né? Se fez carne e habitou entre nós, ou seja, saiu de um mundo espiritual, de um mundo superior e veio se tornar humanidade. Subverteu a espiritualidade. E falando nessa subversão da espiritualidade e da política em si, o próprio Jesus, além dessa subversão da espiritualidade, porque, como diria Félix Guattari, né, a prática da felicidade torna-se subversiva quando ela é coletiva. Além de subverter essa espiritualidade, sentimento, Jesus deixou como mensagem o que? O amor. Não adianta ninguém que se diz uma pessoa cristã afirmar que existem várias leituras do Evangelho. Não existe. A única mensagem que Jesus deixou foi: amai-vos uns aos outros. E além da mensagem, que é uma coisa, um sentimento, é algo pessoal, é algo individual. Aliás, as pessoas que dizem muito eu te amo, só da boca para fora, sem a experiência do movimento, o movimento de Jesus. O que foi o movimento de Jesus? Foi se importar, cuidar, servir as pessoas, porque o amor é, antes de tudo, um movimento. Então, subverteu a espiritualidade e, como movimento, se importava, cuidava, servia as pessoas. Então não adianta eu, por exemplo, por ocasião do aniversário da patroa aqui, dizer palavras bonitas, alegar, aludir de que tem um sentimento de amor, se na prática oprimo, reprimo, não é, violento ou faço coisas que possam causar desarmonia, né? Não, se dizer cristão é isso, é seguir esse exemplo do São João Batista de denunciar as injustiças, como diria o próprio apóstolo São Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-o pela transformação da vossa mente. Para quê? Para que transforme a prática da felicidade em uma prática coletiva, como eu já disse, Félix Guattari. Enfim, foi essa ideia de gravar esse vídeo rápido aqui pro canal aí, né? Pro Frege do Frege, né? Enfim, porque realmente eu estava pensando sobre essa questão de a política ser um instrumento de transformação.
não ser um espaço para o ódio, para a violência necropolítica, não. Não existe política que não signifique cuidar da maioria das pessoas. E aí eu não posso deixar de finalizar aqui o vídeo, né, falando sobre o que está acontecendo na Palestina, na Cisjordânia ocupada, em Jenin, mais um exemplo do nazismo, da prática nazi-sionista do Estado terrorista, Estado do apartheid de Israel contra o povo palestino. 75 anos de Nakba e agora se repete lá em Jenin. Então, quem por acaso, e aí vai para as pessoas cristãs que ficam, nesse momento aqui no Brasil, e principalmente aí no período passado aí do inferno que nós vivemos, se diziam cristãs e defendiam armas, mortes, necropolítica, né? Não se reconheciam, defendiam o fascista, né? O fascista mor. Aliás, como é que uma pessoa idolatra, defende, coaduna com as ideias de um fascista e não é fascista? É igual quem defende o Estado criminoso de Israel não ser nazi-sionista. Isso não existe, né? Então a gente está aproveitando para denunciar aqui o que está acontecendo em Jenin neste exato momento, nessa limpeza étnica promovida pela entidade nazi-sionista chamada Israel. No mais, o que eu tenho repetido desde 1º de janeiro de 2023. Nunca fomos tão felizes. Nunca fomos tão felizes. É isso.